Oi, gente, eu quero conversar com vocês um assunto de extrema importância e que ficou muito em alta, porque na última terça-feira houve uma expulsão no BBB por conta de uma violência. A participante Maria, ao jogar um balde de água em cima de outra participante, que é a Natália, ela acabou jogando com mais força e batendo o balde na cabeça da Natália. Por que eu tô falando tudo isso? Porque no artigo 482 da CLT, no inciso K, ele diz o seguinte, que eu vou ler pra vocês, tá? Eu sei que é chato, mas eu vou ler. Ato lesivo da honra e da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra empregador ou superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, ele gera aí a justa causa. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu vou falar micro, mas na verdade é um micro gesto, né? Um pequeno gesto pode gerar a justa causa. Minha mãe sempre fala, brincadeira de mão nunca dá certo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque normalmente quando a gente pensa em violência física, a gente pensa em soco, a gente pensa naquele virar o braço da pessoa, quase quebrar. A gente pensa num tapão que faz aquele plá, sabe? Aquela coisa assim. A gente pensa em diversos atos, mas a gente não pensa no menor. A gente pensa num ato maior, em algo assim, que tome uma proporção. Em atos menores a gente não pensa. E atos menores, por que são importantes serem observados? Porque não só é a atitude, porque entre eles tem uma brincadeira ali entre alguns participantes de dar um tapinha na bunda, o que tá errado também. Um ato menor, como esse tapinha, ele é interpretado como ofensa física. Não é só um ato que gere um boletim de ocorrência, que faça todo um estardalhaço, que movimenta. Às vezes é só o ato em si, a vontade de gerar um dano. A Maria até no momento em que as câmeras estavam filmando ela conversando com outro participante, ela fala que ela tinha a intenção de machucar porque ela estava se sentindo agredida. Então ela não mediu esforços pra agredir a outra pessoa, mesmo que fosse minimamente, pra dizer assim, tipo, não gostei. No ao vivo e também em outras oportunidades, ela falou que não foi nada disso, que foi sem querer e que o balde escorregou da mão dela. Precisa entender realmente o que aconteceu, o contexto, o todo. Apesar de ser uma brincadeira extremamente de mau gosto, isso a gente passa, deixa pro lado, essa questão do BBB. A gente vai focar na atitude de bater um balde na cabeça da outra pessoa. Nossa, saiu sangue, nossa, teve que tomar ponto. Não teve nada disso. Mas teve uma agressão ali, teve um intuito de machucar outra pessoa. E numa conversa em que você não precisa colocar uma pessoa de frente para outra, porque isso pode gerar coação das pessoas, as pessoas não se sentirem à vontade, precisa ser analisada aquela situação. É importante conscientizar, antes de punir, conscientizar os empregados, os colaboradores da sua empresa, que não pode ter nenhum ato de brincadeira em que envolva algum tipo de agressão. O tapinha na bunda, o tapinha nas costas, ele não pode acontecer dentro da empresa. Porque muitas vezes a gente faz um tapinha não no intuito de haha, go girl, é isso aí, parça, tal. Não é nesse intuito. A gente faz com o intuito de machucar outra pessoa. E isso é agressão e, como eu falei, vai ser punido por justa causa. É importante fazer todo um procedimento em relação a essa aplicação da justa causa, porque como não teve aquele estardalhaço de uma justa causa, porque teve um soco, quebrou um dente, quebrou o nariz, saiu, não teve nada disso. É importante verificar, e muitas vezes a pessoa também nem quer fazer boletim de ocorrência numa situação mais grave, mas num contexto menor, é importante conversar com as pessoas que presenciaram aquele ato, se elas se sentiram ali também agredidas com aquela situação, e de conversar com a pessoa que, independentemente da decisão da empresa de manter ou não a pessoa naquele quadro de colaboradores e empregados, ela não tem culpa daquilo. Culpada é a pessoa que agrediu. Nada justifica uma agressão física, nem a agressão verbal, mas a gente tá focando aqui na agressão física porque teve esse boom de informações por conta da Maria. Por isso que eu falei pra vocês que é tão importante assistir o Big Brother de uma forma que você traz pra tua empresa ou pro teu dia a dia, principalmente pro teu ambiente de trabalho, algumas situações que são rotineiras. E por que eu falo isso? Porque normalmente no ambiente de trabalho você fica muito mais do que com a sua família, porque você trabalha numa jornada de em torno de 8 horas diárias. A
ainda tem a questão do transporte de ida e vinda do local. E tem mais diversas outras situações. Então, você acaba convivendo com aquelas pessoas, aquele ambiente de trabalho, durante muito mais tempo do que com a sua família, seus amigos, com as outras pessoas do teu convívio. Então, é importante ser analisado que pode gerar um atrito ali, estar com pessoas que efetivamente você não conhece, que efetivamente as outras pessoas não se conhecem e são obrigadas a conviver por causa de uma situação que é a situação de emprego. Então precisa ser sim conscientizado essas pessoas que qualquer tipo, desde que seja uma agressão, toda agressão ela é uma agressão, então não dá pra quantificar o dano. Mas o que eu falo é de uma agressão menor, no sentido de que a pessoa, às vezes a gente não consegue diagnosticar ali naquele momento como uma agressão maior. Qualquer tipo de agressão, por menor que seja, ela é motivo de justa causa. É importante conversar com as testemunhas, verificar tudo o que aconteceu ali no contexto e também você, empregado, denunciar, informar que houve uma situação e o que você sentiu em relação àquela situação, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar, espero ter ajudado vocês e é importante conscientizar. Agressão, não. Por o menor gesto, né, que pode ser um tapinha nas costas, ela pode gerar aí um motivo de justa causa.